Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Então tá ótimo. Olá, boa noite. Professor, fui eu que de novo. Oi? Não, acho que entrou o Lucas. Ah, tá, É. perdão. Não, não tem problema. Mas boa noite de novo então também. Boa noite de novo. Ai, Jesus. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem? E Então, você? ótimo. Tudo bem também. Obrigado. Bom, vamos lá então. Vamos começando, né? Hoje a audiência tá menor, mas em aulas pós-prova é assim mesmo, né? O pessoal ficou muito tempo dedicado a uma coisa e começa a chegar mais tarde na aula, ou às vezes não vem nessa aula, mas normal, porque a gente vai também começar um assunto novo, né? Então dá para ir com calma. Bom, hoje a gente vai basicamente continuar, né, alguns raciocínios que a gente vem fazendo, mas sob outra ótica, né? O que eu quero dizer com isso?
vocês vão ver que esse segundo bloco da disciplina, né, então quer dizer, agora que compõe aí a metade da disciplina, vamos chamar assim, tem dois assuntos, né? Só dois grandes assuntos, que são basicamente velocidade e efeitos de energia e temperatura, né? Energia, calor e temperatura. Agora, podem parecer simples, mas na verdade é que eles são bastante extensos, né? Então, o que é melhor que a gente faça é que a gente tenha tempo para discutir os assuntos com calma, né? Conversar sobre eles, tirar as dúvidas, fazer bastante exercício, porque principalmente, por exemplo, nesse primeiro tópico, que é o de cinética, a gente vai fazer bastante tratamento matemático, né? Porque cinética vai envolver cálculos de velocidade, e cálculos de velocidade, obviamente, né, vão estar associados aí a algumas equações. É claro, a gente não vai entrar numa matemática avançada, né, nem tem o porquê de fazer isso, né, não é o propósito nosso aqui nesse momento, mas a gente vai ter que usar algumas ferramentas. Então, algumas eu imagino que vocês já conheçam, outras, se não conhecerem, a gente faz uma breve introdução aqui, mas também eu não tenho uma formação matemática, né, para ir aprofundadamente nos assuntos, então nós somos usuários, né, das técnicas aqui, talvez das derivações, né, mas algo bem simplificado mesmo. Tá? Então nós não vamos deduzir algumas equações mais complexas. Mas, claro, para chegar nessas equações, a gente precisa primeiro entender alguns dos conceitos, né, que são envolvidos desculpe, nessa abordagem de velocidades. Então, a gente vai falar de cinética, né? Cinética química. Para falar de cinética química, a gente precisa entender como é que as velocidades estão associadas às reações químicas, ou seja, qual a velocidade das reações químicas e o que afeta essa velocidade das reações químicas. Tá? Então, nosso primeiro aspecto aqui é, quando a gente fala de velocidade das reações químicas, a gente tem que sempre lembrar que nós temos ordens de grandeza, tá? E o que seriam essas ordens de grandeza, né? Ordens de grandeza são basicamente as noções de velocidade que a gente tem. Quando eu falo em noções de velocidade, eu estou falando em noção de uma escala de tempo, tá? O que eu quero dizer com noção de uma escala de tempo? Quanto tempo aquele determinado fenômeno demora para acontecer? Não exatamente, mas numa grandeza que relacione todos os conteúdos semelhantes, né, ou todos os fenômenos semelhantes. Por exemplo, isso aqui, né, alguém sabe o que representa esse primeiro fenômeno aqui? Aqui eu estou me referindo? Alguém lembra disso aqui ser representado? Geralmente em geral 1, mas às vezes na física também, né, tem alguns fenômenos nesse sentido. Aqui a gente tem a excitação, né, de um elétron através do fornecimento de energia, né? Então aqui a excitação do elétron, então quer dizer, fornecia uma energia para o elétron que estava num estado de nível N, que foi para um outro nível, né? Então vamos falar que N1 foi para o nível N2. Quando é que isso acontece, né? Quando é que... Olá, boa noite, pessoal que está chegando. Quando é que isso acontece? Essa excitação ocorre constantemente, né, num átomo e, claro, ocasionalmente na molécula, né? A gente tem nessa estrutura, por exemplo, fornecimento de energia para que depois a gente tenha liberação, né, e essa liberação ocorre às vezes na formação de radiação no espectro visível, então a gente tem coloração possível, né, que a gente pode ver a cor da molécula, ou então a gente tem efeitos de degradação da molécula decorrente dessas excitações e relaxamentos, e isso é muito rápido, né? A gente não tem como estudar esse fenômeno observando. Por quê? Porque ele ocorre na grandeza aqui, ó, de 10 a menos 15 segundos, tá? Então, olha só, potência é menos 15, né? Quer dizer, muito menos de 1 milionésimo, né? de segundo. Quer dizer, divisão aqui na potência do 15, tá? Então, é algo que a gente não tem realmente nem como mensurar. As menores marcações
possíveis que estão nos cronômetros mais esportivos, por exemplo, não conseguem mostrar para a gente essa dimensão, tá? Aí a gente faz um pequeno salto, pequeno não, né? Dá um grandioso salto e vai para as escalas, por exemplo, de explosões. As explosões são eventos que a gente consegue mensurar, né? São eventos que ocorrem já na ordem de segundos. Então, quando a gente fala de passar de um fenômeno muito rápido para detonação, né, para uma explosão qualquer aqui, a gente diminuiu, né, a escala aqui e o nosso tempo se tornou uma coisa muito mais rápida. Agora, é rápido, desculpa, né, um fenômeno muito mais devagar de acontecer. Agora, este fenômeno aqui, este fenômeno original de excitação do elétron, ele é visto como rápido. Consequentemente, se eu for comparar, a detonação é um fenômeno lento, tá? Que eu mudei a potência, que multipliquei por 10 a 15. Né? Então, quer dizer, eu mudei 10 vezes a potência 15, a grandeza de tempo. Consequentemente, a detonação ficou lenta. Mas detonação é um processo lento? A gente não trata ele assim, né? Ela assim, muito pelo contrário, a gente trata a detonação como um processo extremamente rápido, né? Uma bomba, a explosão de uma bomba, né? É um processo extremamente rápido. Agora, vocês perceberam que quando a gente fala em velocidade, a gente está falando de um fenômeno relativo. Ou seja, os termos rápidos, né? Ou rápido e lento, são aspiados, ou seja, são relativos para cada comparação. Falar que uma explosão é lenta é só quando a gente compara com fenômenos, por exemplo, atômicos e moleculares. Agora, se eu for falar para vocês de fenômenos que ocorrem, né, com outras ordens de grandeza, por exemplo, né, processo de oxidação, estou falando aqui de uma oxidação de uma carcaça de navio, 30 anos. Então, entre 30 anos e um segundo, obviamente a detonação é um processo rápido e a oxidação de um navio é um processo lento. Tá? Agora, eu posso chamar a oxidação de um navio de um processo rápido? Posso. Por exemplo, quando eu comparo com um fenômeno geológico, olha lá, 30 milhões de anos, quer dizer, um fenômeno que nenhuma espécie existente vai ver acontecer, né? Vai ser para as espécies evoluídas aí por muitos e muitos anos, quer dizer, na grandeza de milhões de anos, tá? Então percebam que quando a gente fala em velocidade, está dentro de uma escala de tempo e escala de tempo é algo bastante relativo, tá? Então, consequentemente, essas velocidades de reação que estão associadas a esses fenômenos são também relativas em questão de grandiosidade, né? Esse fenômeno é mais rápido, é mais lento, quimicamente falando, também, né? Já que a escala de tempo é relativa, a velocidade também o é. Mas a gente precisa entender basicamente como é que essa velocidade ocorre, né? Então, quais são os fatores que vão determinar a velocidade? Claro, aqui nós estamos falando de extremos, né, dentre essas ordens de grandeza, para dizer como que esses fenômenos se diferenciam e como é que eu posso dizer que uma explosão é lenta ou que uma oxidação de um aço inox, vamos chamar assim, né, de um objeto inoxidável, entre aspas, é rápida. Tá? Então aí vai ser muito relativo. Agora, quando a gente fala em fatores que afetam essa velocidade, um deles eu já adianto para vocês, né, é o estado físico, que a gente viu, né, no bloco anterior. Então, falar de estado físico, por exemplo, ou as mudanças de fase. Né? Então, as diferentes fases fazem com que a gente tenha diferentes velocidades. E aí eu pergunto para vocês, dentre as três fases, né, que a gente estudou, a gente já viu, né, então não tem nenhuma novidade aqui de conteúdo nesse sentido, em qual ou quais delas as velocidades de reação química são maiores ou menores? O que vocês acham?
Não estou falando gás ou vapor é sinônimo, tá? Vocês sabem a diferença, mas pode ser a representação tanto de um quanto de outro aqui. Vamos lá. Vamos deixar só o gás, né, para não confundir aqui, para a gente não criar dúvidas. Em quais delas as reações são mais rápidas, em quais as reações são mais lentas? Professor, Oi, acredito que na gasosa, ela é o quê? porque como as moléculas estão mais espalhadas, Uhum. dispersadas, elas podem ter mais o contato delas é mais fácil por elas estarem mais espalhadas. Não, tá ótimo, essa é a ideia mesmo. Elas estão mais espalhadas, ou seja, né, nos termos que a gente viu, mas é esse mesmo conceito, elas têm um maior grau de liberdade, né? Então elas estão mais livres, né, pelo recipiente ou pelo ambiente. Consequentemente, como elas estão mais livres, aqui. Como elas estão mais livres, o que acontece? Elas podem se encontrar com mais facilidade, porque elas podem ir para todas as direções, né? Olha lá. E essas possibilidades de encontro que as moléculas têm, elas decorrem, né? Elas, na verdade, geram como consequência colisões. E aí, a gente vai resgatar lá de reações químicas, lá no começo, quando vocês começaram a ver reações químicas. O que é que faz com que as moléculas reajam, além de afinidades e condições e tudo mais? Colisão, né? Se uma molécula não colide com a outra, ela não reage. Se ela ficar longe da uma da outra, ela não vai reagir, tá? Agora, se ela não tiver uma colisão, ela não tem como reagir. Qualquer colisão? Não. Vamos resgatar também um conteúdo importante, que a gente precisa de colisões efetivas. Tá? O que são colisões efetivas? Né? Quer dizer, basicamente, uma molécula precisa colidir com a outra para formar uma reação química, né? Para que a reação química ocorra. Vamos colocar aqui uma molécula azul e uma molécula vermelha. Tá? Só que, para que essas moléculas ocorram e ocorra uma reação química, precisa haver uma colisão onde os sítios reativos delas, então vamos representar aqui, né? Essa região aqui, ó, uma destacada, os sítios reativos delas se encontrem. Por exemplo, se eu vou reagir lá uma molécula A com uma molécula B, essa molécula A tem carbonila, tem cadeia carbônica, tem nitrogênio, tem hidroxila, tem um monte de coisa. Tudo isso vai reagir? Não. É uma dessas partes que vai reagir daquelas condições. Consequentemente, eu preciso que a outra molécula, a molécula B, atinja exatamente aquele ponto. Como é que eu vou fazer que ela atinja exatamente aquele ponto? Eu vou ter que fazer vários choques, até que uma hora o choque vai ser efetivo, ou seja, o choque vai atingir aquele sítio. Quanto maior a probabilidade de choque, né, de colisão entre as moléculas, mais fácil que ela encontre o sítio reativo. Então, a resposta é essa mesma, né? Quando a gente fala do estado gasoso ou da fase gasosa, as reações são mais rápidas, né? Então vamos colocar aqui mais rápidas. Tá? No estado líquido, fase líquida, que é uma das fases mais comuns que a gente utiliza para determinar, né, uma reação química, é bem intermediário, mas elas são relativamente rápidas também. Tem um outro fator que a gente já vai ver que determina na fase líquida se a reação é rápida ou não, ou rápida e lenta, que é o que a gente vai costumar falar. E na fase sólida são as reações mais lentas, mas elas podem acontecer. Existem reações em fase sólida, tá? Então a gente vai deixar uma parte aí para esse tipo de discussão. Eu vou só deixar esse link aqui para vocês, porque é um link de uma animação, né, que fala de efeito de temperatura. A gente já vai falar sobre efeito de temperatura, mas eu não consegui abrir ele para aula. Então, eu vou deixar ele aqui embaixo. E aí, depois, quando eu disponibilizar, a gente tenta de novo, né, ver se ele abre ou se ele foi excluído ou algo assim, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da fase líquida, tá? O que acontece na fase líquida? Vamos lá.
No líquido, nos sistemas líquidos, né, a gente tem, para ela estar numa fase líquida, para essas moléculas estarem numa fase líquida, a gente tem uma possibilidade de ela estar em solução. Né? Ela pode estar lá em solução. Lembra que a gente tem as interações de solvatação, íon dipolo, então quer dizer, está lá dispersa num estado líquido. Né? Então a gente tem essa semelhança aí com o estado líquido para propiciar esses choques, essas colisões, para calcular a velocidade com que uma reação ocorre. Agora, se a gente falar em soluções, quer dizer que a gente está falando de sistemas homogêneos. Aí eu pergunto para vocês, em sistemas heterogêneos, é possível ocorrer uma reação química ou não? Eu vou colocar aqui para vocês. Um sistema heterogêneo seria isso aqui. Um A com B aqui. Tá? Fase A, fase B. Nesse sistema aqui, vamos supor que seja, né, A e B, mas eles reagem, né? Eles podem reagir. Só que eles estão em fases distintas, estão separados, é igual água e óleo, por exemplo. Dá para ocorrer reação química ou não? Professor? Oi. Eu acho que pode ocorrer, mas aí vai precisar de que alguma coisa interfira, por exemplo, o calor, por exemplo, de uma utilização de energia para que ocorra. Então, ótimo. Alguns fatores vão favorecer, e essa é a ideia. Aí vem o porquê anterior. Por que eu vou precisar? Então, calor é um fator que vai tentar ajudar, agitação é um fator que vai tentar ajudar, pressão em alguns sistemas pode tentar ajudar, mas por que a gente vai precisar disso? Porque olha só, né? O líquido A e B se encontram aonde? Nessa região aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de interface. Né? Se você coloca um copo com água e óleo, você olha ali que no meio tem uma região que elas se encontram, não se misturam, elas se encontram. Se A e B reagirem, a reação deles vai ocorrer aqui, nessa interface. Então, quando eu tenho algum fator para facilitar, agitação, temperatura, eu vou propiciar que haja maior interação entre as moléculas, mais choques entre elas, para que elas reajam. Perfeito. Mas dentre os dois sistemas, então quer dizer que o heterogêneo permite que a gente tenha reações mais lentas. Mais lentas em todos os sentidos? Não, mais lentas que os sistemas homogêneos. Tá? Então, em comparação, a gente tem sistemas mais lentos do que sistemas homogêneos, onde está tudo misturado ali, no nível microscópico que a gente conseguiria distinguir, né? Então não é o caso. Então, a gente tem aí essa comparação. E no sistema sólido, obviamente, né, a gente tem as reações em sistemas mais lentos de todos, porque o grau de liberdade aqui é o menor possível, e aí os choques efetivos vão ocorrer com menor probabilidade. Vão depender de muita agitação, não vão ocorrer espontaneamente ali dentro do sistema sólido. Tá? Então, essa é a diferenciação que a gente tem dentro das fases. Aí tem um outro fator que é a superfície de contato, ou seja, a área de contato. Né? Área de contato, todo mundo já deve ter queimado palha de aço, né, o bombril, em algum momento, e viu que fica desse formato aqui, né? Nesse aqui. Tá? O que acontece? Né? Vai queimando aquele aço nas regiões do bombril. Agora imagina que eu pegue uma placa de aço e coloque no fogo. Vai acontecer a mesma coisa? Não vai, né? Por que não vai acontecer a mesma coisa? Porque essa palha está finamente dividida, né? E ela tem uma maior superfície de contato.
É por isso que, quando a gente tem reagentes em pó, eles reagem mais rápido do que reagentes em pedrinhas, né? Em pastilhas, em outros formatos. Né? Então, quando a gente tem essa pulverização, a gente tem uma reação mais rápida. Né? Imagina o sal. Sal grosso, que é um sal em cubinhos maiores, e o sal refinado, né, que está lá fininho, que a gente usa na cozinha. Se eu adicionar os dois na mesma quantidade em água, a solubilização vai ser mais rápida para o sal de cozinha refinado. Tá? O sal grosso vai solubilizar, mas com maior lentidão. Por quê? Porque ele precisa solubilizar as camadas em volta e ir chegando nas camadas mais internas. Tá? Então, quer dizer, quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais finamente dividido o meu sólido, a reação é mais rápida. Tá? Beleza? Ok? Consequentemente, né, se eu tiver uma quantidade de oxigênio diferenciada para fazer essa queima, eu vou ter uma intensidade aumentada quando eu tiver mais oxigênio. Então a ideia aqui é um becker, né, que tenha oxigênio, né, uma saturação de oxigênio momentânea ali, e que a gente coloque então essa brasa para aquecer. A queima vai ser muito mais vigorosa. Tá? Agora, importante de falar maior superfície de contato vai ser mais rápida. Então, quer dizer, essa reação aqui é rápida em relação à placa de aço. Agora, em relação ao oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio, ali em cima é só a quantidade de oxigênio da atmosfera. Aqui está dizendo, né, aproximadamente 20% de oxigênio. Aqui embaixo, a gente tem 100% de oxigênio. Então, em relação... Deixa eu mudar de cor aqui. Em relação ao O2, ou a quantidade de O2, a mais rápida é essa aqui, tá? O que é importante disso tudo? Saber qual parâmetro nós estamos utilizando, tá? Então, sempre que falar, é mais rápido ou mais devagar? Depende. Em relação a quê? Ao consumo ou à formação? Ao consumo de quem em relação a quê? A formação de quem em relação a quê? Tá? Então, sempre se perguntem qual o fator que está sendo levado em consideração. Agora, existe um fator aqui, né, que a gente discutiu pouco até agora, e que aqui vai se tornar um pouco mais importante, que é o chamado catalisador. O que é o catalisador? O que vocês conhecem por catalisador? Ele acelera o processo das reações? Exatamente. Né? Catalisador é um agente que vai acelerar as reações químicas. Alguém ia falar alguma coisa? Não? É um agente que vai acelerar a reação química. Agora, ponto importante é, o catalisador participa da reação? Eu acredito que ele não participa da reação. Não participa? Por quê? Porque... Boa pergunta. Não, mas vamos lá. Essa pergunta é proposital. Né? É muito comum vocês ouvirem falar assim, o catalisador não participa da reação. Não é verdade. O catalisador participa, mas ao final da reação ele é regenerado. Então quer dizer, ele é consumido, ou seja, não quer dizer que ele vai ficar lá no meio, porque se ele fosse ficar no meio quietinho, sem fazer nada, ele não ia modificar a reação, né? Então o que acontece? O catalisador, ele participa, mas é regenerado. Como ou seja, oi, pode falar. Como produto, ele volta a ser o que ele era. Isso, perfeito. Então, como produto, o que ele, para ser catalisador, como é que ele tem que ser caracterizado? Que ele entrou na reação de um jeito, uma quantidade entrou de um jeito, tem que sair na mesma quantidade do mesmo jeito. Ele só entrou ali para acelerar o processo, tá? Mas ele vai sair como ele estava. Quer dizer, o interessante do catalisador é que ele seja recuperado. Entendi. Tá? Então, quer dizer, o interessante desse catalisador é que ele seja recuperado para usar numa próxima. Claro,
no ideal, seria 100% de recuperação. A gente sabe que não é. Então, assim, quantos por cento? Depende. Tem vezes que a recuperação é de 90 e tantos por cento, 90%, depende do processo, né, e tudo mais. Tá? Mas a ideia é que ele seja regenerado para ser utilizado em etapas futuras ou até na mesma reação, né, na mesma classe de reações. Agora, o que um catalisador faz para acelerar uma reação? A gente não falou que a velocidade da reação é determinada pelos choques, né, pelas colisões efetivas? Quanto mais colisões efetivas ocorrem, mais rápida a reação é. O catalisador faz isso. Ele segura aquelas moléculas de um jeito que aqueles choques sejam favorecidos. Então, olha só, aqui tem uma molécula exemplo. Ela fica suportada num catalisador, então ela fica aqui, ó, presa no catalisador. Quando ela está presa nesse catalisador, significa que depois o que vai acontecer? Essas moléculas brancas, né, então são hidrogênios, né, são átomos de hidrogênio vindas da molécula de hidrogênio aqui. Esses átomos vão atacar a molécula exatamente nos sítios que são reativos, ou seja, nos pontos que são reativos. Então, enquanto essa aqui está presa, ela consegue acessar os pontos importantes. E aí sai a molécula final. O catalisador está aqui, ó. Nesse caso, ele não se modificou. Ele entrou de um jeito, ele saiu do mesmo jeito. Ele poderia ter modificado a superfície? Poderia, mas ela ia ter que voltar a ser da mesma forma. Tá? Então, entendam que o catalisador vai acelerar, mas pode também participar da reação, desde que ao final ele seja regenerado. Tá? Tudo bem até aí? Sim, não, dúvidas? Tudo bem, professor. Tudo bem? Então tá bom. E aí a gente entra especificamente nas reações químicas para falar das velocidades. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual a velocidade de um automóvel? Vocês já vão falar um valor em quilômetros por hora. Ou seja, velocidade de um automóvel seria a variação, né? Então isso aqui é um delta de variação da distância em relação ao tempo, certo? Então, essa variação da distância em relação ao tempo vai nos dar uma velocidade em, né, algum valor quilômetros por hora, tá? Agora, velocidade de reação química não vai falar de distância, vai falar de mudança de quê? Mudança de concentração. Então, uma velocidade de reação química é uma variação de concentração em relação ao tempo. Tá? Então, isso aqui, para quem não lembra, significa concentração. Tá? Agora, se é uma relação de variação de concentração, eu preciso conhecer pelo menos dois momentos, né, da reação química, certo? Então, se eu preciso conhecer dois momentos da reação química, eu preciso saber para essa reação, tá? Eu preciso saber para essa reação aqui, né, ou para esse cálculo de velocidade, dois momentos desta reação, ok? Então, quando eu faço a reação, né, de H2 com I2 formando HI, eu tenho que saber, como eu quero calcular a velocidade em relação ao H2, H2 num tempo chamado 2 e num tempo chamado 1. Como é que eu meço isso? Ou seja, como é que eu determino a concentração em vários momentos? Por alguma técnica, tá? Seja ultravioleta, infravermelho, são técnicas de análise, tá? Então a gente vai utilizar uma técnica para determinar concentração no tempo 1 e concentração no tempo 2. Tá? Então, essas variações de concentração vão permitir que eu meça a velocidade de determinada reação. Aí vocês vão observar o seguinte. Aqui, ó, a velocidade está negativa. Opa. Certo? O que significa velocidade negativa? O que significaria velocidade negativa?
É estranho, né, falar em velocidade negativa, né? A gente não ouve falar de velocidade negativa. Por quê? Porque não existe velocidade negativa, tá? Na verdade, o menos aqui associado não quer dizer que o valor dela vai ser negativo. Quer dizer que eu estou falando de reagentes. E esses reagentes vão ter a concentração modificada de que forma? O que acontece com um reagente numa reação química? Com a concentração do reagente na reação química? O reagente, né? Aqui, ó. Reagentes quem são? H2 e 2. Os reagentes, eles são consumidos, certo? Então, se eles são consumidos, a concentração deles vai diminuindo, certo? Se a concentração deles vai diminuindo, toda variação, ou seja, todo delta que eu fizer, né? Vamos lembrar aqui, ó, vamos recordar, tá? Isso aqui é princípio talvez da matemática ou da física, né? Todo delta é final menos inicial. No reagente, a concentração final, cadê aqui? Concentração final é menor, né? Porque está diminuindo. Se está diminuindo e vai ser menor, o delta vai ser negativo. Então, esse delta aqui dos reagentes é negativo. Para que não exista uma velocidade negativa, esse sinal é colocado junto para dizer para nós, ó, é menos essa variação, porque daí no final eu tenho um resultado positivo, tá? Já para os produtos, eu não preciso fazer essa variação. Por quê? Porque a concentração de produto, conforme a reação química vai acontecendo, a concentração de produto vai aumentando. Então, quando eu faço esse delta aqui, ó, a final menos inicial, a final é maior, a concentração final é maior. Então, é um número maior menos um número menor. Isso me dá um valor positivo. Então, eu tenho velocidade positiva em ambos os casos. Tá? Por quê? Porque não existe velocidade negativa. Tá? Velocidade é qual é aquela taxa numa variação de tempo. Quantos mol por litro num determinado tempo, em quantos segundos. Quantos quilômetros em quantas horas. Tá? Então, sempre essa relação para determinar velocidade. Ok? E aí, tem uma relação hipotética aqui, né, para a gente tentar exercitar. Estime a quantidade de matéria em mols de A na mistura depois de 30 segundos. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Tentar entender que quem é A, quem é B. A e B participam dessa reação hipotética num balão de 1 litro. A está presente totalmente quando? No tempo zero, certo? Então, esse aqui é o tempo de 0 segundos. Após 20 segundos, o que aconteceu? Começou a se formar B. Não começou, né? Mas tem uma ocorrência, uma quantidade de B. Quase que 1 para 1, né? Ou seja, quase que a gente tem metade agora de A convertido em B. Em 40 segundos, a gente tem uma outra quantidade de B agora maior do que A. E aí, se a gente observar, o problema pede para nós que a gente observe em 30 segundos. Seria aqui. Em 30 segundos, eu vou ter um intervalo de A, que é entre 0,54 e 0,30. Tá? E vou ter um intervalo de B, vou mudar de cor aqui, que é entre 0,46 e 0,70. Tá? Agora, o que eu tenho de informação? Eu posso trabalhar tanto com o consumo de A, quanto com o aparecimento de B. Então, ó, percebam, a sugestão que esse exercício nos dá é que a gente calcule a velocidade média de aparecimento de B. Que aí a gente faz através dessa variação aqui. ΔB por ΔT. Quem que seria ΔB? 0,70 menos 0,46 em relação ao tempo. 40 menos 20. Para que eu preciso disso?
Para achar um valor, vou deixar vocês calcularem, né? Aqui, ó, não fiz a conta antes, tá? Mas é uma continha tranquila. Um valor em que unidade? Que unidade que eu vou ter aqui? Ó, tá tudo isso aqui em quantidade de matéria, né? Quantidade de substância. Só que está ocorrendo num balão que a gente tinha comentado de 1 litro. Então é mol por litro, numa variação de tempo que está expressa em segundos, tá? Mol por litro por segundo. Então eu tenho um valor em mol por litro por segundo, tá? Mas para que serve isso? Bom, nesse caso hipotético, que está introduzindo a ideia de velocidade de reação, a gente tem que a mesma quantidade, proporção que se consome de A, se forma de B, porque não tem outro reagente ou outro produto. Se consumiu A, quer dizer que formou B. Se formou B, quer dizer que consumiu A. Tá? Então, é direto, é A com B. Tá? Então, não tem outra possibilidade. Consequentemente, essa velocidade aqui, que é de aparecimento de B, vai ser igual à velocidade de consumo de A. Tá? Porque ó, A e B só tem eles, não tem outro reagente ou outro produto. Então só pode ser um decorrente do outro, consequência do outro. Se a gente acha a velocidade de aparecimento de B e ela for igual à de consumo de A, eu posso agora continuar essa equação dizendo que a velocidade de consumo de A é igual a quê? Se é consumo, é menos, que a gente comentou ali antes, né? Uma variação. Só que agora eu não vou utilizar a variação de 20 para 40 segundos. Eu não quero saber em 30 segundos. Então eu vou fazer uma variação em 30. Ó, de consumo de A é 0,30 menos alguma coisa. 0,30 eu tirei aqui do último. Esse último é em quanto? 40 segundos menos 30 segundos. Tá? Eu vou ter uma variação, só que essa variação eu já conheço. Consequentemente, quem que eu vou achar? O valor de x, que é o valor da, vamos voltar aqui, quantidade de matéria em mols de A. Tá? Fiquem tranquilos, a gente está trazendo os conceitos, envolvendo os conceitos matemáticos. Claro, vamos precisar fazer conta? Já viram que sim. Né? Essa é a ideia da cinética, a ideia principal. Por que eu estou deixando algumas coisas em aberto? Porque eu sei que se eu pedir para vocês fazerem agora, vocês vão ficar tímidos. E talvez uma pessoa só ou duas façam. Eu quero que todos tentem fazer. Tá? Então, vou deixar em aberto o valor da velocidade e o valor de x. Tá? Vocês vão tentar fazer. Conseguiu? Beleza. A gente só confere e vê o valor aí que vocês tiveram. Não conseguiu? Vocês vão trazer as dúvidas que vocês tiverem na aula que vem. Tá? Para a gente não deixar isso em aberto. Ok? Beleza. Então, esse raciocínio tá desenhado. Agora, vamos tentar olhar por outras reações. Agora eu vou ter aqui uma reação de A mais B que forma C. Então, a espécie azul com a espécie vermelha forma a espécie verde. E outra reação que é de X mais Y formando Z. Deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Vocês conseguem ver com mais facilidade. Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto. Vocês enxergam bem a reação. Tá? O que eu quero mostrar aqui nessa reação? Observem que é uma comparação dos tempos, ou seja, todas as reações vão ocorrer em 15 segundos, 30 e 45. Tá? Aqui, aproximadamente, claro, 15, 30, 45. A reação A vai
a partir de 15 segundos, formar uma quantidade de C, depois uma quantidade maior, depois uma quantidade maior ainda. A reação B, a reação B não, desculpa, né? A reação ao lado, vai ocorrer o quê? Vai formando a espécie, só para vocês terem a legenda, ó, a espécie Z, né? Vai formando a espécie Z com uma quantidade bem menor, aqui um pouquinho mais, mas também numa taxa muito menor, e aqui também formou mais que o anterior, mas numa taxa menor ainda. Pergunto para vocês, comparativamente, qual é a reação rápida, qual é a reação lenta? Reação lenta é a que tem os... Só sobe a tela um pouquinho, professor. Ah, sim, claro, para vocês verem a legenda. É a x mais y igual a z. Perfeito. Então, essa aqui é a reação lenta. Em relação, claro, né, a esta aqui, que seria a reação mais rápida. Perfeito, tá? Essa é a ideia. E da onde vem essa ideia? Porque a gente vê quanto de produto é formado no mesmo comparativo de tempo, tá? Então, beleza. A ideia é essa mesma. Agora, o que a gente precisa observar é que esta reação teve uma conversão total. Então, todo o reagente virou produto, tá? Provavelmente ela seja uma reação unilateral. Vai tudo para um lado. Esta reação aqui formou uma quantidade de produto. E aí fica a dúvida. Será que se eu deixar por mais tempo, ela vai formar tudo? Ela vai se converter toda em Z? Então, eu teria duas possibilidades aqui. Na possibilidade 1, eu tenho que tudo forma Z. Então, quer dizer, se tudo formar Z, essa reação também é unilateral. Agora, a possibilidade 2 que eu tenho aqui é que ela não mude mais as taxas, ou seja, que permaneça assim. Quer dizer, passou de 45 segundos, não vai mudar mais nada, nem para a reação da esquerda, nem para a reação da direita. Então, se permanecer assim, significa que eu tenho aqui uma condição de equilíbrio químico, tá? E aí a gente vai voltar para o nosso conceito de equilíbrio, tá? O nosso conceito de equilíbrio químico lá no comecinho que a gente viu, né? A gente revisou alguns aspectos, que é, chega um ponto onde não há mais aumento nem diminuição de concentração. Consequentemente, a gente tem um fim, entre aspas, da reação, mesmo que nem todo reagente se converta em produto, que é a maioria das situações, né? Que é o que ocorre na maioria das situações, tá? Ou seja, mesmo que essa reação seja rápida e essa seja lenta, elas podem acabar no mesmo tempo. Ou seja, acabar no sentido de não vai mais aumentar a quantidade de produto. A não ser, claro, que eu perturbe, aumente a temperatura, aumente a pressão e tudo mais. Tá? Professor? Oi, diga. Então, deixa eu ver se eu entendi. É que, na verdade, eu lembro... Eu não lembro se foi na faculdade que eu fiz ou se foi no ensino médio. Que, se eu não me engano, não me lembro se era em balanceamento, mas tinha uma equação que a gente fazia que no final, ou a resposta era menos ΔH ou a resposta era mais ΔH. Então, aí, no caso, a reação lenta vai ser menos ΔH? Não necessariamente. O ΔH, então deixa eu colocar aqui só para a gente diferenciar. Ó, vou deixar aqui no cantinho da tela. ΔH significa diferença de entalpia. Tá? E o que é entalpia? Entalpia é o calor envolvido na reação. Ou seja, calor envolvido, vamos falar de uma forma genérica, a maioria das reações químicas é exotérmica. O que seria exotérmica? Então, vou colocar aqui para você. Ó.
exotérmica. Significa que ela libera calor. Então quer dizer que ela solta, né, calor de dentro para fora. E aí é o que a gente chama de ΔH negativo, que seria o menos ΔH que você falou. Liberar calor significa que ela libera conforme ela vai acontecendo. Agora, dá um exemplo de uma reação exotérmica. Uma explosão é uma reação exotérmica. Dá um outro exemplo de uma reação exotérmica. Uma oxidação é exotérmica também. Só que lembra que a gente falou no começo? A velocidade delas é muito diferente. Mas as duas liberam calor. Só que uma libera tudo de uma vez, a outra libera aos poucos. Tá? Não que seja o mesmo valor, né? Mas isso a gente vai ver que cada reação tem um tipo. Mas as duas são ΔH negativas, as duas liberam. Nesse caso aqui, apesar de uma ser rápida e a outra ser lenta, ambas podem liberar ou ambas podem absorver calor. Isso não vai determinar a velocidade. A velocidade é da reação. O que pode determinar isso é, se eu der calor para ela, ela vai ficar mais rápida ou não. E aí tem outros parâmetros para a gente analisar. Não sei se eu confundi, expliquei. Não, entendi. É que, na verdade, quando o senhor começou a falar de ΔH lá em cima... Ah, não. Eu falei só do delta. Desculpa. Aqui, ó. Ah, tá. Tá? Aí só... eu falei... Aí eu tava esperando... Conforme o senhor foi explicando, eu tava esperando. Eu falei, mas que hora que ele vai chegar na parte do menos e mais? Não. É que, na verdade, assim, aqui o H é do hidrogênio, né? Então, assim, aqui é a variação da concentração do hidrogênio. Então, no caso aqui, a gente vai fazer... Deixa eu colocar aqui. Variação da concentração. Ali na termoquímica, a gente faz o ΔH, que é a variação da entalpia. Porque entalpia é o H, né? Entalpia é só H. O delta significa variação de final menos inicial. Nossa, professor, desculpa, eu viajei. Não tem problema. Eu achei que era... Não, mas o que eu falo é sempre assim. Que bom que vocês perguntam, porque às vezes, imagina se você ficar com essa dúvida. Você vai levar ela até o final do assunto, para quando a gente começar a termoquímica, você descobrir que era de lá. Que bom, é bom que vocês perguntem, é isso que eu quero, que vocês falem. Não tem que pedir desculpa, não. É até bom, a gente já esclarece e essa dúvida vai embora. Tá? Fica tranquila. Mas deu para entender? Ficou claro? Sim, entendi, professor. Obrigada. Então, perfeito, imagina. Tá? Pessoal, se vocês tiverem com dúvidas, perguntem, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Essa é a ideia. Tá? Não quero vencer conteúdo. Se a gente precisar parar e continuar na próxima aula o que era para a aula de hoje, não tem problema nenhum. Tá? Bom, então tá. A gente entendeu que as reações ocorrem aqui em velocidades distintas, né? Comparativamente ao tempo. Agora, essa reação da esquerda poderia ser lenta, se comparada com uma que terminasse, entre aspas, né, aqui em 15 segundos. Essa reação da direita poderia ser rápida, se comparada com uma que demorasse muito mais para atingir o equilíbrio. Tá? Então, é sempre uma velocidade relativa. Tá? Ok? Beleza? Agora, quando a gente coloca num gráfico essas velocidades, primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com gráfico, a gente precisa entender o que ele quer mostrar para a gente. Gráfico é perfeito para mostrar informações, mas a primeira coisa é entender o que ele está falando. Ele está mostrando para nós a variável, né, x como sendo o tempo. Tá? Então, quer dizer, o tempo está aumentando e quando o tempo aumenta, a gente não controla o tempo, né? Então, quer dizer, é a variável independente. Tá? Ela vai aumentar de qualquer forma, você querendo ou não. Tá? Então, o tempo está na variável independente aqui no eixo x. Quem é que está no eixo y? A concentração. A concentração vai mudar conforme o tempo mudar. Tá? A concentração, então, é a variável dependente. Vamos olhar essa primeira curva aqui, essa curva em vermelho. Então, aliás, antes de olhar a curva, né? A gente está falando de quê? Dessa reação de novo. H2 mais I2 formando HI. Deixa eu aumentar. Pronto. H2 mais I2 formando HI. Tá? E aí a gente vai tentar entender o seguinte. O que cada curva dessas está dizendo para a gente? A curva vermelha, aqui, ó, diz que alguma coisa no tempo zero
tem concentração 0. Tá? Então, quer dizer, aqui, ó, nesse início, alguma coisa em tempo 0 tem concentração 0. E conforme o tempo vai passando, a gente tem uma concentração aumentando. Tá? Quem é que a concentração aumenta? Os reagentes ou o produto? De quem a concentração vai variar positivamente, né? Quem vai ter esse aumento na concentração conforme o tempo passa? Produto, né? Produto é que vai sendo formado, tá? Então, essa curva aqui, ó, tá aqui. Essa curva aqui é a curva do produto, certo? Agora, por analogia, né? A gente tem que um dos reagentes, então estou especificando quem é. Opa, vamos mudar a cor aqui para não confundir. Um dos reagentes, o H2, tem a sua concentração diminuída, tá? Então, consequentemente, essa curva aqui é a curva de um dos reagentes. Tá? Curva do reagente. Beleza. Para que eu estou olhando isso? Se vocês observarem, vou dar uma diminuída de zoom, porque agora a gente só precisa da imagem. Ó. Se vocês observarem, isso, rabisca. Pronto. A gente tem uma curva ascendente e uma curva descendente. Só que o formato delas não é igual, né? A tendência, né, seja de se formar uma curva aí logarítmica, ou enfim, qualquer coisa que seja, uma parábola, que, né, se a gente extrapolasse, uma hipérbole e tudo mais, tudo bem, pode ser uma figura semelhante, mas a tendência não é a mesma. Por quê? Percebam, a inclinação da curva vermelha é uma, a inclinação da curva verde é outra, tá? Se a inclinação da curva vermelha é uma e da curva verde é outra, significa que a taxa de formação do produto é diferente da taxa de consumo do reagente. Certo? Agora, por que a taxa de produto e a taxa de formação do produto é diferente da taxa de consumo do reagente? Porque agora eu não tenho A e B hipoteticamente. Eu dependo de vários fatores, como, por exemplo, a separação de cada uma dessas moléculas pela colisão efetiva para se formar 2 mols de HI. Então, eu tenho um perfil para o produto e um perfil, no caso aqui, para o reagente, tá? Para um dos reagentes. Como que eu calculo isso? A gente não falou agora que velocidade eu vou calcular sempre como sendo variação da concentração por variação de tempo? Variação da concentração eu consigo achar aqui, ó, no eixo Y. Variação do tempo eu consigo achar aqui, no eixo X. E quando eu faço isso, eu consigo triangular, né? Ó, aqui, ó, um triângulo para os reagentes, um triângulo para os produtos. Aí eu pergunto para vocês, tá? Beleza, eu triangulei. Só que quando eu triangulo, eu tenho aqui uma reta da hipotenusa. Ó, vocês conseguem observar aqui? Uma reta da hipotenusa, aqui uma outra reta da hipotenusa. Essa reta que se formou do delta concentração por delta tempo é igual à curva de consumo ou de formação? Vou aumentar bastante aqui. Né? Ó. Professor? Oi. Eu creio que não, porque a reta vai representar só o momento, no caso. Aquele momento, aquela parte da reação. Isso, perfeito. Essa é a ideia mesmo, tá? Essa reta aqui é para esse pedaço da reação. E onde ela coincide é só esse pedacinho aqui, ó. Quer ver? Ó?
A gente consegue até desenhar, ó, esse pedacinho aqui, ó, tá? É o pedacinho coincidente. Agora, é o pedacinho coincidente. Agora, estes outros pedaços aqui, que seriam este aqui e este aqui, são diferentes, tá? Ou seja, ele não representa a reação, ele só representa um pequeno trecho. Quando eu faço esse cálculo, né, quando eu coloco esse valor ali associado, né, de delta concentração e delta tempo num intervalo qualquer, eu estou falando de uma velocidade média, tá? Velocidade média, por exemplo, né, vamos tentar analisar com o que a gente tem no dia a dia. Se eu falo para vocês, eu viajei de Curitiba a Foz do Iguaçu numa velocidade média de 80 km por hora. Significa que eu não mudei essa velocidade em nenhum momento? O que vocês acham? Não, você mudou, porque média é só é a soma do máximo e do mínimo que você, da velocidade que você, dos níveis de velocidade que você, enquanto você viajava. Perfeito. Uhum. Então, quer dizer, eu posso ter chegado a 100 por hora, eu posso ter chegado a 60 por hora, mas na média, ou seja, né, fazendo um cálculo da média, quer dizer que naquele intervalo eu fiz uma velocidade média de 80 km por hora. Mas aquilo não quer dizer que eu não tomei uma multa no meio do caminho. Vai falar, mas a multa é para cima de 110, né, num determinado trecho. Mas eu posso ter ultrapassado 110 e no outro eu ter ficado quase parado, que teve um congestionamento. Então, a velocidade média, ela só diz uma ideia geral, mas ela não me dá informações detalhadas. Se eu quisesse conhecer cada informação detalhada da curva, eu precisaria usar um outro termo, que é o que eu chamo de velocidade instantânea. Tá? E o que é a velocidade instantânea? Já diz o nome, né? Velocidade instantânea. Opa! Melhorar, né? Velocidade instantânea significa velocidade naquele instante, ou seja, naquele momento. Se eu tivesse uma curva aqui e eu quisesse dizer exatamente como é que essa reação aconteceu, eu teria que saber a velocidade nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, por aí vai, tá? Ou seja, em todos os pontos. Se eu fizer isso, um cálculo, um triângulo para cada pontinho desse, é impossível, tá? Eu vou ficar trabalhando aí anos para descobrir a velocidade de uma reação. Qual é, e aí vamos ver se vocês já tiveram essa disciplina ou não, não sei, tá? Qual é o tratamento matemático que permite que eu calcule esse triângulo, né, que a gente viu que é possível, em cada um dos pontos de uma curva? Alguém? Quando Pode falar. uma equação, quando eu calculo parábola, uma coisa assim? Pode ser, mas nem sempre é o mesmo formato, né? Então, se eu quiser determinar, pode ser uma equação da reta, tá? Ou equação da curva, no caso, né? Então, seria uma alternativa. Agora, se eu quisesse generalizar, porque assim, às vezes a curva é bonitinha, né? Às vezes a curva não tem nem formato definido. Como é que eu posso generalizar? Claro, né? Você deu um passo além, porque a gente tenta realmente, é um artifício mais fácil, tentar achar a equação da reta, né, da curva ou de qualquer outra forma que for. Porque daí a gente consegue desenhar isso com mais precisão. Agora, se eu não tiver esse artifício, qual é o artifício que vai me amparar em praticamente todas as situações? O que eu posso fazer? Como é que eu calculo cada ponto daquela curva? Qual é o artifício matemático, né, que eu vou calcular cada ponto daquela curva? Vocês já tiveram cálculo?
Aí eu tive, mas eu reprovei, professor. Então, assim. Não tem problema. Isso aí vocês já viram, né? Não tem problema. Vocês já viram a ideia. O que no cálculo a gente aprende que faz cálculo de pequenos pedaços? Intervalo? Tipo assim, eu vou diminuindo o intervalinho, aí cada vez vai ficando menor, 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 até chegar a um limite. Então eu tenho a função limite, né? Então até chegar naquele limite, como é que eu faço para calcular cada limitezinho? Alguém lembra? O que é isso aqui que eu estou calculando? Derivada? Derivada. É isso aí, tá? Então eu vou derivar toda a curva. O que é derivar? Eu vou calcular a velocidade em cada ponto. Quando eu derivo uma equação, né? Derivada o que é, né? Derivada de um ponto, por exemplo, né? Vamos imaginar esse ponto aqui. Derivada desse ponto é calcular a tangente, né? Aqui, ó. Tá? Então eu calculei porque daí vai valer só para esse ponto aqui. Para o outro ponto, outra tangente. Então eu faço infinitas tangentes, né? Tangente só vai encostar num ponto ali, não vai encostar, né? Vai aproximar só num ponto. Eu faço infinitas tangentes para tentar me aproximar da realidade daquela curva. Então, essa equação aqui é a equação que vai determinar para nós cada instante. A gente não vai trabalhar com ela, né, no detalhismo matemático. De novo, a fisicoquímica vai trabalhar muito com vocês nisso, mas só para vocês entenderem que velocidade instantânea é para saber quando eu estava viajando de Curitiba a Foz do Iguaçu, no pedágio tal, quando eu saí do pedágio, eu estava em que velocidade? A derivada vai me dar essa informação. Ah, mas não tem o radar? O que o radar faz? Uma média, né? Então ele tem alguns intervalos que o sensor consegue detectar, calcula o tempo que você demorou para passar naqueles intervalos e te dá a velocidade média, tá? Agora, a velocidade instantânea seria se eu tivesse uma derivação de cada um dos pontos, tá? Para que serve essa velocidade instantânea, essa derivação? Para eu conhecer como que a reação se comportou. Porque lembra que a gente falou que a velocidade de uma reação vai se modificar conforme o tempo? Então, ó, velocidade de uma reação, vamos imaginar aqui, né? No começo, em relação ao reagente, vai começar muito alto e vai diminuir. Aí eu pergunto para vocês, por que uma reação, uma concentração numa reação química, por que a velocidade numa reação química vai para os reagentes diminuindo? Por que não é linear? Por que não ocorre tudo no mesmo, numa reta, assim? Por que vai diminuindo? Porque se não variasse, era constante, né? Era uma reta na horizontal paralela ao eixo X. Por que a concentração dos reagentes no começo é bastante alta e vai ficando menor, 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 até chegar ao mínimo possível? Porque os reagentes estão sendo consumidos para formar os produtos? Isso. E os reagentes sendo consumidos para formar os produtos, essa é a ideia, quer dizer que a gente diminui a possibilidade de choques, né? Então, lembra, a velocidade de reação é determinada pela quantidade de choques efetivos. Quanto mais moléculas eu tenho, mais choques eu tenho. Chega lá no equilíbrio, ou no final, dependendo do formato da reação, essa quantidade de choques vai diminuindo. Consequentemente, as quantidades de conversões, a velocidade vai diminuindo também. Então, velocidade de reação química é nada mais, nada menos, na raiz da questão, uma questão de probabilidade. Certo? Ou seja, qual é a probabilidade daqueles choques ocorrerem? No começo da reação, a probabilidade maior, ao final ou no equilíbrio, uma probabilidade menor. Tá? Por isso que o pessoal geralmente tem lá reações muito vigorosas no começo, você vê lá mudança de coloração, evolução de gás, né, que são evidências de reações químicas que vocês viram lá na geral 1,
e depois aquilo vai diminuindo, a intensidade daquilo vai diminuindo, né? Por quê? Porque agora a probabilidade daquilo ocorrer é menor, tá? E aí vai entrando, chegando à situação próxima do equilíbrio. Tudo bem? Sim, não, tá? Não se assustem, a gente não vai entrar em detalhismo matemáticos, eu vou mostrar nas próximas aulas algumas relações de matemáticas para as derivações de equação, mas a gente não vai deduzir nada disso aqui. O que eu quero saber é se vocês entenderam o conceito, tá? Deu para entender? Sim, não, mais ou menos. Claro, né? Sei que tem muita coisa que vocês vão reler, tentar ver de outra forma, porque em uma aula fica corrido, né? Alguns assuntos, mas deu para entender o geral da coisa? Deu sim, professor. Deu? Então tá bom. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Agora, a gente falou de A formando B, depois a gente falou de H2 mais I2 formando 2HI, mas a gente tem que trabalhar de uma forma bastante geral. Ou seja, considerando uma reação com vários reagentes e vários produtos. E aí, eu tenho uma relação para calcular a velocidade média, tá? Velocidade média das reações. Essa velocidade média, de novo, não vão confundir com leis de velocidade, que é o que a gente vai ver depois. Tá? Leis de velocidade é experimental. Isso aqui é velocidade média para eu tentar entender o que está acontecendo naquele intervalo. Eu posso relacionar todos os reagentes e produtos através desta equação aqui. Tá? Como que eu faço essa relação? Mantendo os sinais, como a gente já discutiu, negativos para os reagentes e positivos para os produtos, né, que não está apresentado aqui, mas é positivo. Por quê? Porque reagente é consumido, produto é formado. Até aí a gente já falou. O ponto principal aqui é que a gente tem os coeficientes, né, coeficientes estequiométricos, relacionados numa fração, que vai na frente dessas variações de concentração e tempo, para nos dizer que, lembra que eu falei para vocês? Se é alguma coisa consumida, outra coisa é formada. Nesse caso aqui, está dizendo para nós que existe uma relação inversa. Por quê? Porque se a gente tivesse os valores, né, ia falar, é 2A formando 1B. Quer dizer que metade da velocidade do A é correspondente a uma velocidade do B. Tá? É uma proporção matemática. Por que isso? Ora, se eu tenho duas moléculas, né, então vamos imaginar uma proporção 2 para 1 formando 3 para 2. Né, uma reação com esses coeficientes. Obviamente, os choques efetivos vão ser muito maiores de 2 do que em relação a 1. Obviamente, os choques efetivos vão ser muito maiores em 3 do que para 2. Né? 3 moléculas se chocam muito mais facilmente do que 2. 2 moléculas se chocam muito mais facilmente que uma. Tá? Quer dizer, a probabilidade, de novo, né? A probabilidade é que vai reger a velocidade média. Então eu tenho mais chances de que a reação ocorra por A do que por B, mas não tem como a reação acontecer só por um. Então a reação vai acontecer pelos dois. Consequentemente, eu tenho que fazer uma compensação através dessa equação aqui. A relação inversa, né, dos coeficientes em relação à velocidade média. Tá? Não precisam se preocupar, porque essa equação é uma equação padrão. Tá? A gente vai usar, claro, se precisar, vocês vão ter como consultar, obviamente, ninguém vai decorar a equação nenhuma. Eu quero que vocês entendam que dá para relacionar velocidades médias para todos os reagentes e produtos de uma mesma reação. A reação mudou, a condição mudou, é outra equação de velocidade. Então é outro cálculo porque são outras quantidades. Mudei temperatura, inseri catalisador, mudei a área de contato, superfície de contato e tal. Por isso que vocês vão costumar ver, e a gente vai fazer alguns exercícios, né? Talvez a gente não tenha tempo de fazer um completo hoje, a gente vai fazer alguns exercícios que tem várias situações para determinar a velocidade de uma reação. Essas várias situações permitem que a gente compare uma com a outra. Vai ficar mais claro no exercício, tá bom? Tá? Isso aqui é só uma relação, então, para dizer para vocês como é que o coeficiente estequiométrico interfere. Agora, a gente vai mudar o assunto um pouco para falar das leis de velocidade. Leis de velocidade são determinações experimentais. Tá? O que a gente vai fazer?
a gente vai entender como é que se calcula a velocidade de uma reação química experimentalmente. Como que faz isso experimentalmente? Lembra lá no começo que eu falei para vocês, ó, que tem vários fatores que afetam as velocidades de reação. Para modificar, a gente tem que modificar as interações entre moléculas e tal. Beleza, mas tudo isso é num aspecto molecular. Como é que eu vou ver? Eu não vou ver. Quem vai ver é um equipamento para mim. Então existe um equipamento chamado um espectrômetro, né, um espectrofotômetro, ultravioleta. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Provavelmente vocês vão ver isso numa química analítica, em alguma química analítica, né? Eu não sei qual especificamente, mas vocês vão entender essa técnica. Química inorgânica usa bastante, tá? Então talvez vocês vejam mais em química inorgânica do que na analítica, que vê outras técnicas em paralelo. Esse espectrômetro ou espectrofotômetro ultravioleta vai fazer o seguinte, né? Aqui é bem simplificado só para vocês entenderem a ideia do equipamento. Uma fonte de luz vai passar por um feixe, né? Então isso aqui, ó, é uma fenda, né? Um recortezinho bem fininho num painel todo preto. Essa fenda vai fazer com que a gente passe uma quantidade dessa luz aqui, né, direcionada para um prisma. Não sei se vocês já viram um prisma, isso aqui a gente vê em física, né, óptica, que é aquele do álbum do Pink Floyd, né? Aquele triângulo aqui de acrílico ou de vidro, que vai fazer com que a luz incida e a gente tenha então um efeito aqui do arco-íris, né? E esse efeito do arco-íris, ele vai fazer com que eu tenha a diferenciação das frequências, né? Eu consiga ver cada uma das frequências dentro, obviamente, do espectro visível. Então eu tenho aqui, né, a separação dessa luz nas cores, né, e claro nas outras faixas, antes do vermelho, depois do violeta. Como é que é o nome da faixa antes do vermelho? Ou abaixo do vermelho, né? Mas faz mais sentido. Né? Porque nem todas as radiações a gente vê, né? A radiação que o Sol emite é a chamada ultravioleta, né? Mas tem outras, milhões de outras. Micro-ondas, rádio e tudo mais. E a faixa que está logo abaixo do vermelho, como é que chama? A que está acima do violeta é a ultravioleta. E a que está abaixo do vermelho é a... Vocês sabem, vocês devem estar falando com o microfone desligado, com vergonha só. Professor, eu vou arriscar. Vai, manda bala. O VA? O V. É que o UV, todos os UVs são acima do violeta, né? Então, quer dizer, aqui, ó, tem o violeta. Deixa eu montar numa cor coerente, senão eu vou colocar violeta em azul, vou confundir, né? Vou colocar tudo em cinza aí eu não confundo. Ó, no violeta, tudo acima do violeta aqui, a gente chama de UV. O que diferencia o VA, o VB e o VC, né? São as faixas dentro do UV, né? Então é uma diferenciação em quantidade de energia, em frequência, depende do critério. Por exemplo, o VC é a mais agressiva, né? Porque é uma frequência menor. É uma frequência maior, desculpa. A frequência menor é o VA, então ela não é tão agressiva quanto, né? A UVC já tem um filtro lá na camada de ozônio. A UVA atinge o nosso organismo, atinge a nossa pele, tá? Então essa é a separação dentro do UV. Agora, lá embaixo, eu tenho o vermelho, né? E embaixo desse vermelho aqui, eu tenho o infravermelho, tá? Então, é o infravermelho. Radiação infravermelho, radiação ultravioleta, tá? E aqui, dentro disso aqui, eu tenho o visível, né? Então, fora a faixa do visível, tenho outras radiações. Esse equipamento aqui vai passar uma determinada radiação, que é, para esse perfil aqui,
o ultravioleta. Tá? Então a gente tem aí um equipamento de ultravioleta que vai passar uma quantidade de radiação pela amostra, e essa quantidade de radiação uma quantidade ser absorvida, outra quantidade vai ser detectada. Quer dizer, vamos imaginar, eu jogo um monte de radiação em você. Uma parte você absorve, outra parte passa reto. Quanto você absorveu, não tem como o equipamento detectar. Mas ele vai detectar quanto passou, porque ele sabe, se foi jogado 100 e você absorveu 70, sobrou 30. Então ele detecta esses 30 e fala, a minha amostra absorveu esses 70. Tá? Então, o equipamento de UV vai dar esses perfis aqui. Tá? Que é o quê? Ele vai dizer para a gente quanto que aquela amostra absorveu. Tá? Agora, quanto aquela amostra absorveu significa o quê? Por que eu estou falando dessa técnica? Né? Por que faz sentido? Vamos imaginar, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, lá na velocidade das reações. Vamos lá no comecinho. Aqui. Vamos imaginar que as moléculas vermelhas, aqui, né, moléculas A, moléculas vermelhas, absorvem UV, né, absorvem radiação ultravioleta. No começo, toda ela vai absorver uma quantidade bastante grande. Nesses 20 segundos, eu vou absorver a mesma quantidade de radiação que foi absorvida no início, mais ou menos. Emitindo uma quantidade de radiação, né? Então, emitiu uma quantidade de radiação ultravioleta. No começo absorveu lá 50. Nesse segundo tempo aqui, nos 20 segundos, vai absorver esses mesmos 50? Vai absorver mais ou vai absorver menos? Vai absorver menos. Por quê? Porque ali no caso, eu tô indo pela cor, professor. Não, mas tá certo, a ideia é essa mesmo. Porque tem menos, né? Isso mesmo? Então, isso. Porque tem menos. Ou seja, o que aconteceu com todo o A que estava aqui no começo? Foi consumido, virou B, né? Então o que é? Reação acontecendo. O reagente é consumido, vira produto. Então, se no começo absorvia 50, aqui vai absorver menos que 50, porque agora a quantidade diminuiu. Perfeito. Esse é o raciocínio. É exatamente essa a ideia. Tá? Então, ó, o que esse espectro vai dizer pra gente? E aí eu vou ficar lá analisando a cada tempo. Então eu vou analisar no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4. Né? Então, a cada segundo, por exemplo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. No primeiro tempo, ele vai dizer que a gente tem uma quantidade. No segundo tempo, ele vai dizer que essa quantidade diminuiu. No terceiro tempo, ele vai dizer que essa quantidade diminuiu mais ainda. E aí, eu vou ter uma relação de concentrações em relação a cada tempo. Concentração e tempo nos dá uma ideia de velocidade. Só que agora é uma velocidade experimental. E uma velocidade experimental nos dá o que a gente chama, a gente vai ver, né, daí na próxima aula, uma lei de velocidade. Tá? Então, isso aqui é uma equação referente à lei de velocidade. Ok? Lei de velocidade. Vão aparecer parâmetros distintos. A gente vai retomar isso na aula que vem, né, para não ficar muito pesado, mas só para vocês entenderem. Vai aparecer um K, e quem é este K? É uma constante de velocidade. Tá? Essa constante de velocidade vai dar várias informações para a gente, inclusive ela vai ser uma constante que depende da temperatura, tá? Ela vai mudar conforme a temperatura, né? Então ela depende da temperatura. A gente vai ter as concentrações de A e de B, como concentrações que a gente vinha falando até agora, e mais importante de tudo aqui, não mais importante de tudo, né, mas um detalhe muito importante é, a gente tem
expoentes nessas reações. Um expoente para um reagente A, um expoente para um reagente B. Esses expoentes, vocês estão percebendo, ó, não são os coeficientes estequiométricos. Podem ser iguais, mas não necessariamente. Às vezes a equação é balanceada com o 2 e aqui o expoente é 0. Tá? E a gente vai tentar entender isso depois para falar especificamente sobre esses aspectos. Mais importante aqui entender é, tudo isso aqui é determinado experimentalmente. Vai lá no laboratório, vai lá nos equipamentos e faz. A gente vai trabalhar com dados. Tá? A gente vai trabalhar com dados obtidos experimentalmente. E esses dados vão fornecer para a gente informações sobre isso. A gente vai não começar hoje, porque vai ficar muita coisa, a gente não vai conseguir trabalhar com 2 exercícios, tá? O que vai acontecer nesses exercícios? A gente tem essas tabelas aqui, que foram obtidas experimentalmente, que são das concentrações iniciais, das velocidades iniciais e a equação balanceada. Aqui é hipotético, né? Aqui é uma equação qualquer. Percebam, está dando para a gente o balanceamento, mas o que a gente vai ter que determinar aqui, né, num dos parâmetros, por exemplo, é a lei de velocidade. A lei de velocidade é aquela equação ali que a gente viu. Constante, reagentes, então aqui no caso A, B e C, mas os coeficientes a gente não sabe, não são necessariamente 2, 2 e 1. Podem ser quaisquer outros números, inclusive podem ser frações. Tá? A gente, por enquanto, vai deixar isso de lado, mas podem ser quaisquer outros números. Por quê? Porque a gente vai ter que tentar entender através dessa tabela aqui, e aí a gente vai fazer com bastante cautela, com bastante calma, a gente vai ter que entender através dessa tabela quais são os parâmetros envolvidos para eu calcular cada um desses expoentes e determinar, por exemplo, a lei de velocidade da reação. Tá? E aí a gente chega num dos maiores preciosismos da cinética química, que é entender como cada reagente afeta a velocidade daquela reação. Se ele não afetar nada, e acontece muito, eu vou mudar a concentração dele e a velocidade não vai mudar nenhuma. Agora, se ele afetar muito, ele pode a concentração ser duplicada e a velocidade ser quintuplicada, sextuplicada, tá? Então, quer dizer, alguns reagentes interferem muito, outros reagentes interferem pouco ou nada. Então, a gente vai tentar entender através de dados experimentais. Tá? Ok? Eu não vou extrapolar, se a gente começar agora, aí, em 10 minutinhos, a gente não consegue resolver esse exercício, tá? Então eu vou deixar para a gente resolver. Em todo caso, a gente, né, mantém o nosso assíncrono e síncrono. Se tiver alguma coisa no exercício que ficar em aberto, a gente retoma no encontro síncrono. Não tem problema. Tá? A gente vai ver outros aspectos do conteúdo e eu vou deixar algumas listas, né, porque esse caso, mas vocês vão ver que lá no final desse bloco a gente tem uma aula só de exercícios, porque vocês viram, é matemática envolvida. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é, quem tem alguma dificuldade com matemática, em qualquer aspecto que seja, no sentido de entender um gráfico, ou relacionar grandezas de um triângulo, ou fazer esses cálculos, né, que a gente fez ali de variações, qualquer que seja a dificuldade, dá uma olhada e me procura, tá? Para não levar essas dificuldades de matemática longe, porque senão a gente começa a fazer mais cálculos em cima e não é que vocês não entendem o princípio químico, vocês se perdem às vezes na conta, não tem problema, mas vamos tentar solucionar essas dificuldades desde já, tá bom? Então eu vou deixar por aqui hoje para a gente continuar na aula que vem e fazer isso com calma, sem atropelar. Mas a pergunta principal é, dúvidas? Quais foram as dúvidas que ficaram? Deixa eu tirar aqui a apresentação, daí eu vejo a carinha de vocês. Olá, dúvidas? Professor? Oi.
Naquele slide ali onde o senhor mostrou, onde tinha uns expoentes, eram as letras M e N, né? Isso, vou pôr lá de novo, daí a gente discute ela. É que eu sou míope, daí tava Não, um imagina, pouco pequenininho, aí eu fiquei meio... tem que perguntar, inclusive, às vezes eu esqueço de ampliar, então me peçam que eu amplio a tela aqui sem problema. Deixa eu pôr aqui, isso. Então vamos ampliar um pouquinho. Bastante, mas aqui. Aqui, MN, isso. Tá? Por que MN? Para diferenciar e dizer que não é necessariamente um valor de coeficiente. Pode ser um valor totalmente diferente. Entendi, professor. Tá. Beleza? Era só para saber se eram letras mesmo. Não. Sim, tá ótimo. Mas é bom vocês perguntarem, porque às vezes parece, mas não é A e B? Pode coincidir, mas daí é coincidência, não é que o parâmetro é o mesmo. Ok. Beleza? O que mais, pessoal? Dúvidas? A gente está introduzindo o assunto, né? Mas mesmo assim, podem trazer as dúvidas que vocês tenham. Mesmo que seja alguma coisa que vocês já viram também. Por enquanto, não? Bom, vocês vão percebendo as dúvidas aos poucos. Minha sugestão para este assunto, mais do que quaisquer outros, já que ele é longo, não deixem acumular. Ele é pesadinho, mas dá para acompanhar. Tá? Talvez algumas coisas a gente abra a mão, justamente porque os detalhes não são tão necessários, vocês vão ver em físico-química, mas a gente tem que entender o principal desse assunto, né, de química geral, de cinética. Então, não deixem acumular, tragam sempre as dúvidas de vocês. Vocês sabem os canais de comunicação, né, e tudo mais, então não deixem a coisa degringolar, tá? Pessoal, se vocês não têm dúvidas por hora, então muito obrigado, boa noite e boa aula, né, para quem tem aula agora ainda. E a gente se fala então até na semana que vem, claro, nas notícias e nos e-mails, mas mantenhamos contato, tá? Então, e bom fim de semana para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.